Boa noite, Moçambique. Boa noite, caros telespectadores da TV Miramar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal. Estamos a 6 de agosto do ano 2017 e vamos, nesta noite dominical, olhar para o essencial da informação que marcou a semana. Falo concretamente das visitas que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, efetuou. Vamos olhar também para a primeira semana, após o arranque do censo, e iremos também analisar, olhar assim que é para a nova versão do relatório sobre as dívidas ocultas que foi publicada ainda esta semana. Para tal, conto com a presença dos panelistas residentes. Falo concretamente do Sr. António Muxanga, contamos ainda com a presença da Sra. Écita Segaú, que está também presente o Sr. Pedro Guilichi, e contamos ainda com a presença do Sr. Silvério Ronguane. Antes de olharmos para os temas a serem analisados esta noite, queria saber do estado de saúde de cada um dos convidados, começando mesmo pela Écita. Boa noite, Écita. Como é que está de saúde? A semana de trabalho, como é que ocorreu? Boa noite, Macam. Cumprimento os nossos telespectadores e os meus colegas de painel. A minha semana correu bem, tranquila, e já augurando o melhor para a próxima. Obrigado, Écita. Sr. Pedro Guilichi, boa noite. Como é que está de saúde? E a semana de trabalho, como é que ocorreu? Boa noite, Macamo. Boa noite, caros colegas do painel. Boa noite, caros telespectadores. A minha semana de trabalho correu bem e eu estou bem, obrigado. Obrigado, Sr. Guilichi. Sr. Silvério Ronguane, como é que está de saúde? E a semana, como é que foi? Boa noite, Macam. Boa noite, caros telespectadores. Boa noite, colegas de painel. Por acaso estou muito bem de saúde. Obrigado. Obrigado, então, Sr. Silvério Ronguane. Sr. António Muxanga, como é que está de saúde e o trabalho, como é que foi? Bom, minha semana foi boa. Lamentavelmente, ao longo da semana, fiquei escandalizado ao tomar conhecimento de que a Comandante Distrital de Majacás estava presa quando ia ao tribunal legalizar a detenção de pessoas que roubaram marfim no comando onde ela é chefe. Esta atitude da juíza de Majacás coloca o povo de Majacás numa situação de aflição. As pessoas começam a não perceber como é que se dete alguém que está a perseguir os ladrões. Quem está do lado da verdade? É a juíza ou a comandante distrital? Será que esta juíza, o que pretendia efetivamente, era fazer a justiça ou era bloquear que a comandante não chegasse ao alcance das pessoas que compraram marfim por serem pessoas, entre aspas, de maior gabarito, de nomes grandes neste país? Portanto, eu gostaria de apelar ao Conselho da Magistratura Judicial para deixar a Majacás tentar verificar o que está a acontecer com esta magistrada, que parece-nos que já parece estar muito próximo do crime organizado do que se pretende com a justiça nesse país. Obrigado, Sr. António Muxanga. Vamos então olhar para o Censo Geral da População e Habitação. Estamos quase a uma semana após o arranque oficial do censo, que termina no próximo dia 15 do mês corrente. E o censo está a ser marcado por várias situações, dentre elas boas e outras não muito católicas, falando concretamente da manifestação de alguns recenseadores que reivindicam a falta de contratos, subsídio de alimentação. Falam que não tem também as etiquetas para a identificação das casas, entre outras situações que lhes deixam de costas voltadas com o INE. Queria primeiro convidar o Sr. Pedro Guilichi. Sr. Guilichi, de uma forma geral, como é que olha então para este processo do censo? Temos cenários muito positivos, mas também temos algumas situações que não são muito boas, embora sejam um pouco isoladas. Do ponto de vista daquilo que serão os resultados que são esperados, qual a análise que faz e o que é que pode-se esperar então com estas manifestações todas que assistimos? Sim, muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, começaria por saudar e encorajar aos recenseadores e demais técnicos que têm estado envolvidos neste processo. Como é do nosso conhecimento, em processos dessa natureza há de haver sempre algumas coisas que estarão a acontecer fora do quadro de agrado geral de todos os envolvidos, mas a avaliar pelos resultados preliminares que têm sido partilhados pelos órgãos de comunicação social de diferentes províncias do nosso país, eu reparo com satisfação ao progresso deste mesmo
processo, e isto é reforçado também por um trabalho que está continuamente a ser levado a cabo, quer pelas televisões, quer pelas rádios, etc., e outras formas de comunicação, outros mecanismos de comunicação social, que têm visto o reforço da educação cívica para o povo moçambicano como um todo ver a real pertinência deste censo populacional, e que as respostas que deverão ser dadas são a razão e o fundamento do tipo de políticas públicas que poderemos formular para o desenvolvimento do país. Portanto, eu reparo de maneira sumarizada, com satisfação, para os passos, para os resultados reais e objetivos que temos estado a registrar até este momento. Em que cenário podem comprometer então os resultados, estas situações que assistimos, falando particularmente do Distrito Municipal de Camavota, aqui na capital do país? O facto de eles estarem a trabalhar sem contratos assinados e paralisaram as suas atividades e ameaçam paralisar nos próximos dias caso não sejam respondidos positivamente. Até que ponto é que essa paragem pode comprometer os resultados do processo? Sim, bom, por aquilo que acompanhei de um porta-voz autorizado do INE para se pronunciar em volta desta matéria específica de Camavota, entendi que se tratou de algum tipo de falha na comunicação. Não se trata de falha ou falta de condições objetivas para o trabalho ter lugar, simplesmente que houve algumas zonas de penumbra, mas que rapidamente foram ultrapassadas. É como percebi a situação específica de Camavota. Obrigado, então, Sr. Pedro Guilherme. Sr. Silvério Rouane, levanta a mesma questão. Como é que olha, então, para esta semana do censo e, em termos dos resultados que são esperados, o que é que perspectiva? Bom, primeiro é preciso reconhecer que o censo populacional que acontece desde 10 anos é muito importante, é um instrumento de governação importantíssimo, que mesmo o MDM, quando for governo em 2019, vai usar muitos desses dados, e aliás, já dos municípios que nós governamos, precisamos de ter esses dados, porque também faço aqui este apelo para que efetivamente as pessoas possam aderir portanto, ao censo e possam dar as respostas corretas. Agora, olhando para o processo em si, eu já tenho dito que o que está no todo está na parte, não é? Se nós partirmos do princípio que estamos mal governados, também é claro que vamos ter mau censo, porque os que governam são os mesmos que estão a fazer o censo. Eu não estou a dizer isto apenas para logística, estou a dizer isto pelos factos, porque nós já temos notícias de que em Tete, por exemplo, muitas zonas estão paralisadas, aqui em Maputo. Portanto, isto mostra que, efetivamente, este censo, que devia ser um momento de festa, de participação, de alegria, está ensombrado por uma série de irregularidades, uma série de falhas, e essas falhas acabam sempre pesando para o pobre recenseador. Portanto, eu acredito que esses jovens, esses professores, esses cidadãos que estão a se entregar com entusiasmo para este censo não merecem o tratamento que estão a ter, pelo menos pelas notícias que têm-nos chegado pelas televisões. Portanto, que há falta de justiça, que há falta de transporte. Portanto, há um conjunto de logística, de aspectos preliminares que não estão a ser observados, e eu queria até aproveitar para lançar este reto a quem é de direito, para que possam tratar essas pessoas com o humanismo que merecem, com a dignidade que merecem, porque, afinal de contas, o trabalho que estão a fazer é para o bem de todos nós. Portanto, não tem sentido que aquele que passa o dia no sol, no calor, tentando cumprir com as suas obrigações, tentando fazer o melhor para o seu país, e o país, o governo especial, depois lhe retribua desta maneira, com esta falta de consideração com esta organização. E é preciso até lembrar que nós estamos a tratar de dados muito sensíveis. Se nós não formos capazes de tratar bem os recenseadores, se não formos capazes de organizar o recenseamento da melhor forma possível, vamos ter
dados completamente distorcidos, não vamos atingir o objetivo que esperamos e tendo, portanto, dados distorcidos, é claro que as políticas que dali hão de ser feitas também serão distorcidas, porque partirão de uma base falsa. Portanto, é preciso lembrar que estamos a tratar de uma matéria muito sensível e, porque é uma matéria muito sensível, há uma necessidade daqueles que estão a organizar este censo e, portanto, meter a mão na consciência, ver onde é que estão a falhar, que é para o bem de todos nós. Só para terminar com o senhor Wanda, questiona-se aqui as campanhas estão a ser feitas muito mais para que a mensagem chegue às zonas um pouco mais recônditas. Ainda aqui na província de Maputo sabemos que existem pessoas que ainda não têm uma informação exata em relação a este processo, ainda estão com dúvidas em relação a este mesmo processo. O que é que isso significa exatamente em termos de campanha, se para que a mensagem chegue a pessoas que estão um pouco mais distantes das zonas urbanas? Não, isso significa que há uma falha na organização. Não? É uma falha que, evidentemente, não surpreende ninguém, porque, como já dizia até de outra vez, nós temos outros censos similares, que é o BI, que não estamos a conseguir dar um simples BI ao nosso cidadão, e muito menos agora. Em 15 dias podíamos conseguir. O que está aqui em causa é a demonstração clara e inequívoca de que, de fato, este governo não tem a capacidade de organizar um trabalho desta maneira. Precisamos a falar de zonas recônditas, mas essas zonas é suposto que tem lá autoridades comunitárias, tem lá autoridades governamentais, portanto, ficamos, de fato, é doloroso. Obrigado, então, senhor Silvério. Todos estamos a ser formados da mesma maneira. Senhor António Mchanga, como é que olha então para esta primeira semana e levanta as mesmas questões também em termos de campanha que está a ser feita para que a mensagem chegue às zonas mais recônditas? Bom, eu sinto que há qualquer coisa aqui que me ocorre, é que esta coisa de experiência não é polivalente. Eu acreditava que o presidente do Instituto Nacional de Estatística, tendo sido uma pessoa que brilhou nas outras funções que ele desempenhou, ia brilhar na estatística, mas está a ficar claro que a experiência profissional não é polivalente, portanto, organizou muito mal este censo. O primeiro grande aspecto que se levantou foi a fase da formação em que as pessoas reclamavam a logística. Por quê? Porque ele aprovou um orçamento que as pessoas já balizadas, tinham experiência, contestaram lá no gabinete. E para ele demonstrar que ele conhecia melhor as coisas, pediu aquele orçamento. E foi o orçamento que o governo aceitou, a comunidade internacional deu, mas tudo leva a crer que o orçamento é muito ínfimo, não vai conseguir satisfazer, razão pela qual estamos a ter as polêmicas que estamos a ter. A questão que me ocorre é, se aqui na cidade de Maputo há problema das pessoas exigirem dinheiro de transporte, já imaginemos as zonas mais recônditas do país, como é que as pessoas estão a circular. Acompanhei também o número de viaturas. Parece que a província de Nampula não tem viaturas para todos os distritos. Há distritos que... Falou-se de 14 viaturas para Nampula, uma província com mais ou menos 22 distritos. O que é que estará a acontecer? Se aqui na cidade a situação é aquela, o que é que está a acontecer com quem está em Panda, com quem é recenseador, que está em Macavelane, que está mais ou menos em Dindiza? Mas também senti que a própria ficha de inquérito mistura muita coisa. Nós estamos habituados a um recenseamento de pessoas e habitação. Hoje, o recenseamento junta habitação, animais e outros bens. Ora, tendo em conta que são 3 recenseamentos que estão a ser feitos, penso que é justo que efetivamente se estude a possibilidade de se aumentar o subsídio às pessoas, porque o Estado, o que nós estamos habituados desde que Cristo nasceu, aliás, é preciso recordar que Cristo nasceu em Belém porque a Maria ia ao recenseamento. E estas coisas de recenseamento são coisas sagradas que devem ser tratadas com muito respeito. Sr. Mchanga, em sede desses problemas todos que estão aqui a ser levantados, qual é que seria o papel da oposição muito mais para poder ajudar nesse processo todo, visto que são parte desta sociedade e concordamos todos nós de que este processo poderá ajudar no desenho das melhores políticas para o desenvolvimento do país. E por outro lado, questiona-se também, falando particularmente do líder da Renamo, Afonso Lacamo, de que forma é que também o grupo que está com o líder poderá ser parte deste processo todo, porque a contabilidade tem que ser feita, abrange a todos nós. Então, como é que olha para essas questões todas?
Bom, o que eu acho é que, não tendo sido solicitada a oposição para ajudar a aprovar a ficha do inquérito, não é hoje que as coisas estão estragadas que a oposição tem que ser chamada. A pessoa que teve o egoísmo, o egocentrismo de tratar as coisas sozinho, catura. Agora, em relação ao recenseamento do presidente Afonso Dhlakama, acho que o chefe do posto administrativo de Vunduza, em Gorongosa, vai saber como chegar ao local onde está, tendo em conta que ele é o chefe da brigada de recenseamento no posto administrativo onde o presidente Dhlakama se encontra. Obrigado, Sr. Mshanga. E é preciso lembrar também que essa questão de desenho das estratégias tem certos órgãos que têm suas competências para lidar com tudo isso, mas também como oposição talvez poderiam contribuir naquilo que é a mobilização e não só esta. Como é que olha então para este processo? Qual é a análise que faz então? Já estamos já quase uma semana e os colegas levantaram aqui algumas situações não muito boas que estão a manchar o processo em si. Fala-se da questão da campanha para que a mensagem chegue às zonas um pouco mais recônditas. Aqui na capital do país há pessoas que ainda não têm informação. Até que ponto é que este cenário todo pode comprometer o processo em termos de resultados? Bom, Macam, eu primeiro gostaria de saudar a todos aqueles que têm estado a cooperar e a aderir e perceberam que este exercício é importante. É importante porque é a partir deste censo que vamos poder saber quantos somos, vamos poder conhecer as nossas necessidades nos vários domínios, principalmente na área social e na área econômica. Vamos poder também perceber onde é que temos mais necessidades e quais são essas necessidades, divididos quer por idade, como também por região. Isso só de per si é um exercício que vai seguramente contribuir para que as nossas políticas públicas, a definição das nossas políticas, sejam mais consentâneas com as necessidades. Em termos de constrangimentos, eu penso que, como qualquer exercício que é feito a nível nacional e que envolve, acima de tudo, portanto, que exige a participação e envolvimento de todos nós, era de esperar que corresse sem sobressaltos. Mas, infelizmente, a realidade mostra que estar a contar Moçambique desde o Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, vai trazer alguns percalços. Agora, o que eu não esperava é que tivéssemos ainda algumas questões que eu considero elementares. Por exemplo, quando falamos da logística, das etiquetas. Portanto, eu penso que são problemas de comunicação que poderiam ser evitados, mas também quero acreditar que, estando a ser levantados ainda na primeira semana, haverá um esforço, haverá toda a necessidade do Instituto Nacional de Estatística, como aliás foi dito pelo porta-voz, como também foi referenciado pelos vários dirigentes em vários momentos. Vai ser feito tudo para que estes constrangimentos sejam ultrapassados. Insisto que vale a pena pensar nestes constrangimentos como percalços normais num processo que nós queríamos excelente, mas que infelizmente tem estado a deparar com estes percalços, porque é necessário sabermos e é necessário que todos nós possamos nos envolver. Sinto também que a pergunta que o Macam fez sobre o envolvimento da oposição, ou eu diria até de todas as forças vivas da sociedade, contrariamente a alguns pronunciamentos aqui, eu acho que não deveríamos nos sentir excluídos. Não deveríamos sentir, porque não estivemos envolvidos na concessão, não poderemos contribuir para que este processo termine bem. Porque, se calhar, temos que olhar para Moçambique e assumir que hoje não nos diz nada, mas amanhã vamos precisar de definir políticas públicas, vamos precisar de saber quantos centros de saúde, por exemplo, precisamos em determinada região. Se não tivermos número de quantas pessoas lá existem, se não soubermos dividir por classes, por idades, não poderemos de forma alguma conceber estes números, nem muito menos planificar. Portanto, todos aqueles que se sentem moçambicanos, todos aqueles que acham que vale a pena conhecermos as nossas necessidades e vale a pena planificar ou contribuir para que a planificação seja melhor aprimorada, penso eu que vão fazer de tudo para que o censo seja efetivamente um sucesso. Mesmo só para finalizar esta, antes de irmos ao intervalo, queria perceber mesmo em relação a essa questão da falta dos contratos e não só isto tudo.
são situações que acha que poderiam ter sido ultrapassadas com alguma antecedência, porque os licenciadores insistem muito nessa questão dos contratos e falam da falta de clareza mesmo na comunicação entre o INE, através das suas delegações e os próprios licenciadores. Como ultrapassar este cenário de modo a avançar para um processo um pouco mais aberto, tranquilo e que talvez nos dê os resultados mais positivos que se esperam? A comunicação é chave. E eu penso que o que está a ficar claro aqui é que os licenciadores, por um lado, e o Instituto Nacional de Estatística não têm estado a falar, se calhar, de forma honesta, não é? Sobre que condições existem e com o que é que se pode contar. E eu lembro-me, e recuando um bocado, há cerca de 2, 3 semanas, quando ainda se falava de formação, houve regiões em que algumas pessoas acharam que vão ser deslocadas para a formação e vão ter algum subsídio para alojamento, para alimentação, enquanto que o Instituto de Estatística defendia que não. As pessoas vão sim vão deslocar-se, mas eles é que seriam responsáveis pelo pagamento do seu alojamento e havia de confeccionar, portanto, a alimentação para todos, em vez de pagar um subsídio. Portanto, estas questões têm que ser clarificadas, têm que ser informadas e as pessoas têm que ter cientes do que é que vai acontecer, até para que não haja expectativas. Eu quero recuar no meu tempo de estudante, já fiz alguns destes trabalhos e nem por isso fui remunerado. Houve tempos em que nós fazíamos isso e era aquilo que chamamos de trabalho voluntário. Portanto, eu penso que não nos vamos furtar de fazer isso. O Instituto de Estatística, se calhar, poderia ter trabalhado com algumas instituições, com algumas escolas, poderia ter envolvido estudantes, se calhar o resultado poderia ser melhor. Mas a partir do momento que recrutou pessoas, houve até anúncios públicos, as pessoas foram lá, é preciso que todos os passos sejam seguidos, porque esta foi a via que foi acordada. Obrigado, então. Vamos observar o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a alguns instantes. Não sai daí e até já. Mal posso esperar pelos próximos combates. Eu também, boa. Enquanto o exército hebreu treina para a batalha, você lutou muito bem, meu amor. uma grande aliança se forma para enfrentar o seu povo. Juntos eu sei que vamos destruir Israel. A Terra Prometida. A Luísa está preocupada, pois precisa de enviar dinheiro, mas não sabe como fazer. Luísa, estás muito preocupada. O que é que se passa? Eu quero transferir dinheiro para minha mãe que está em Tete, mas tenho algumas dúvidas. De quê? Não sei como é que se transfere, sei se o dinheiro vai chegar lá. Calma, confia no M-Pesa. A tua mãe vai receber o dinheiro. Agora digite asterisco 150 cardinal. Escolhe opção 1, transferir o dinheiro. Agora digita o número da tua mãe, tens que verificar se está correto. Digita o valor que também tens que ver se está correto. E agora o seu PIN que é secreto. Pronto, agora é só confirmar a transferência. Já está! Vês? É fácil. E agora, vês o nome da pessoa para quem queres transferir antes da confirmação. Transferir dinheiro com a M-Pesa é fácil, rápido e seguro. M-Pesa facilita a tua vida. Safintra, Moçambique Limitado. Somos especialistas no fabrico das chapas da cobertura para residências, armazéns, complexos industriais e até infraestruturas públicas. Envolvemos tecnologia de ponta no fabrico dos nossos variados materiais de cobertura e respectivos acessórios. Oferecemos uma variada gama à medida do cliente e os nossos produtos detêm a certificação de qualidade. É um produto fabricado para as condições climáticas da região, de maior durabilidade e de classe mundial. Safintra, Moçambique Limitado. Vem aí o 4º recenseamento geral da população e habitação. De 1 a 15 de agosto, vamos todos contar Moçambique. É o momento certo para sabermos quantos somos, o número de habitantes, onde vivemos, no campo, na vila, na cidade, entre outros. Como somos, idade, sexo, grau parentesco, como vivemos, tipo de casa, material de construção.
A definição de políticas públicas para o desenvolvimento do país está nas suas respostas. De 1 a 15 de agosto, vamos todos contar Moçambique. Ele tem 34 nocautes, 40 vitórias, 42 lutas. Nosso campeão está de volta aos rings. Estou derrubando todo mundo. O chefe de cozinha é Olivier. Mas o jantar é do Fábio. Mãe, se tem alguma coisa que você não comeria nem ferrando? Esse olho, com certeza não. Por que você não falou que a gente tinha outra coisa pra fazer? Você sabia dessa parte? Não. Não sabia. Pelo amor de Deus. No programa do Porchat. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos olhar agora para as visitas efetuadas pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse. Esteve esta semana na província de Manica e visitou ainda o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Técnico Profissional, onde Filipe Jacinto Inhosse exigiu soluções práticas neste Ministério e quer que o Ministério lidere a mudança tecnológica e gestão científica. Para além disso, Filipe Jacinto Inhosse disse ainda que o Ministério deve liderar a mudança tecnológica e gestão científica e mostrou-se também meio preocupado, não meio, mas sim preocupado em relação à questão da NetGov, que dos 53 municípios que temos no país, apenas 9 é que estão ligados. Queria convidar primeiro o Sr. Silvério Ronguane. Como é que olha então para esta visita e essas constatações que foram encontradas? Bom, há uma nota dominante. O Presidente visita uma instituição e, ao invés de encontrar lá, de fato, que a sua política está a acontecer, o que ele encontra é um marasmo, uma paralisia, de fato, problemas. Portanto, para dizer que o Presidente, ao visitar estas instituições, é uma ocasião soberana que está a ter para ver e palpar o fracasso da sua governação. Todos esperávamos, qualquer um, acredito eu, que podia esperar que, pelo menos, o autor dessas políticas pudesse estar satisfeito. Ora, se é o próprio autor das políticas que não está satisfeito, que será já de nós que olhamos de fora? Portanto, parece que aquilo que nós temos falado, as forças vivas, a sociedade tem dito, de que, de fato, há falhanças de ponta a ponta, estamos a falar de estatística, o que estamos a encontrar são fracassos, são lamúrias, são descontentamento. Vamos para o ensino profissional. O próprio Presidente chega lá, também lamenta-se, também encontra que não está a acontecer nada. Agora, face as visitas que já fez a todos os ministérios, e em todos praticamente foi a nota dominante, este fracasso, esta tristeza. Eu não sei se o Presidente não pondera, se até por seu caso a cargo à disposição, uma coisa qualquer, porque estamos perante ele próprio, reconhecidamente, que as coisas não estão a acontecer. A questão do ensino técnico é a base do desenvolvimento de qualquer Estado. Se nós não temos capacidade de formar os nossos técnicos, se não temos capacidade de organizar as nossas escolas, isto não está a acontecer, significa que estamos a hipotecar o presente, mas também a hipotecar o nosso futuro. Ainda bem que é o próprio chefe do Estado, porque se fosse outra pessoa, podíamos desconfiar que é má fé, que é oposição, mas é o próprio Presidente que está a reconhecer, está a constatar no terreno que as coisas não estão a acontecer. E o que nós temos dito sempre é isto, que as coisas não estão a acontecer. Até obrigado, parece que aquilo que era esperado efetivamente não acontece. Obrigado, então, senhor o próprio chefe Silvério Ronguane. Senhor Guilish, partilha da mesma opinião do senhor Silvério Ronguane? Definitivamente não. O que eu tenho estado a verificar das visitas do Presidente Inhosse aos órgãos centrais do aparelho do Estado e também aos órgãos locais
é que o Presidente continua com a sua linha de governação, que assenta essencialmente em 4 áreas prioritárias, designadamente a agricultura, o turismo, infraestruturas e energia. O que durante esta semana o Presidente fez ao nível do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, primeiro é dar um sinal de encorajamento para as várias reformas que estão a ter lugar, quer no ensino técnico profissional, quer no ensino superior. A título de exemplo, desde que esta governação teve início, nós temos uma subida de cerca de 40 mil alunos do ensino técnico profissional para 76 mil. Isso significa resultados deste mesmo ciclo de governação. Tenho percebido também que o Presidente continua, ao visitar, por exemplo, os distritos, com a tônica na unidade nacional e ainda, sem querer esquecer, ao nível dos órgãos centrais, e não só, o Presidente tem chamado também a atenção para a necessidade de se achatar as máquinas administrativas para se reduzir a dimensão, a complexidade do Estado, do seu ponto de vista de tamanho do seu setor público. E eu penso que este é um apelo que faz todo sentido, porque nós estamos no quadro de uma reforma do setor público e que os resultados só podem ser alcançados se todos os atores a diferentes níveis estiverem envolvidos. Mas também tem insistido na questão da profissionalização e eu penso que estas mensagens todas têm em vista tornar a máquina da administração pública cada vez mais adequada aos desafios que o país enfrenta. Agora, o Presidente, quando diz que precisa de soluções práticas, quer que o Ministério lidere a mudança tecnológica e gestão científica, que mensagem que quer passar com este dizer? Bom, como é do conhecimento de todos nós, a ciência, a tecnologia e a inovação são os motores de desenvolvimento de qualquer sociedade. O que nós temos neste novo ciclo aqui de governação é uma composição diferente da que tínhamos antes, e eu entendo que o apelo, o objetivo final que se pretende aqui deixar ficar é para uma atuação cada vez mais articulada entre os diferentes atores do sistema da ciência, tecnologia e inovação, de onde fazem parte as instituições de ensino superior, fazem parte as instituições de investigação, fazem parte também as instituições do setor produtivo, portanto, os principais atores do processo de desenvolvimento, mas que é preciso que essa mesma abordagem seja orientada por um pensamento, por uma linha estratégica. Obrigado, então, Sr. Guelis. Sr. António Muxanga, queria perceber do senhor como é que olha, então, para esta visita efetuada pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, se estas exigências feitas ao Ministério da Ciência e Tecnologias. Bom, eu penso que foi uma visita muito oportuna. Lamentavelmente, há muita coisa que está acontecendo no Ministério do Ensino Superior de negativo. Por exemplo, o Presidente até chegou a falar Xangana, Famba Taim. Como quem diz, o inspetor Taim está parado no tempo e no espaço. Não tem ação nas universidades. Apesar de se saber que há muitas universidades que estão a funcionar muito à margem da lei. Eu conheço uma universidade que está a dar mestrado na Macia no domingo e sábado. Na República de Moçambique, os fins de semana são para descanso. E o próprio Taim conhece essa universidade. Não está a agir por quê? Há estudantes que estão a ser dados notas administrativas para poderem poderem passar e fecharem os seus cursos, porque algumas universidades não têm registro acadêmico e passam a vida a mudar professores
de qualquer maneira os professores desaparecem com as provas. Há universidades onde o controle dos exames é feito por pessoal de apoio. Os professores não podem estar lá, porque as universidades não querem pagar. O Taímo sabe disso. Há universidades cujo corpo docente só se inscreveu. As pessoas que estão a dar lá são simples aprendizes. São pessoas com licenciatura tirada de qualquer maneira. Não está a agir por quê? A própria presidente do Conselho controla o ensino superior, a qualidade do ensino superior, sabe disso. Não está a agir por quê? Se calhar porque estão comprometidos. É para permitir que, quando o mandato terminar, tenham fabulosos contratos nessas universidades. Porque quando se trata já de institutos, eles fecham. Já fecharam um instituto em Tete, aliás, em Manica, foram fechar o outro na cidade de Machis. Mas as universidades que andam a fazer brincadeiras, aqui mesmo na cidade de Maputo, na barba deles, eles não conseguem fazer nada. Portanto, eu penso que o presidente fez um trabalho que precisa de ser entendido, mas mais do que isso, ele precisa de estar muito atento e tomar medidas de alguns ministros que parecem estar a sonecar e o seu corpo de dirigentes não está a fazer o que deveriam fazer. E uns desses aqui é a senhora que está a dirigir a qualidade do ensino superior em Moçambique e o senhor Taímo, inspetor daquela instituição. Eu sinto muito que estão a fazer muito pouco para além daquilo que deveriam fazer. Obrigado, Sr. António Muxanga. Esta comicola, então, para a visita efetuada pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu resumiria as visitas que o Presidente da República tem estado a fazer aos diferentes ministérios e não queria me cingir a esta última visita, mas a todas elas com uma única palavra, que seria desafios. Por que eu resumo isto a palavra de desafio? Porque nós encontramos expectativas diferentes dependendo da instituição visitada. Não é? Se nós formos a falar de uma visita ao Ministério da Indústria e Comércio, na situação atual do país, em que nós dizemos todos os dias que Moçambique precisa de exportar, Moçambique precisa de estar mais aberto ao comércio com os países vizinhos e com o exterior, faz todo o sentido encontrar pressão para que isso aconteça. Se nós visitarmos, por exemplo, ministérios da Educação, da Saúde, do Interior, então, setores que mexem com a nossa vida todos os dias, a expectativa do cidadão é muito maior. Quero eu acreditar que o nível de interação também e de exigência, no sentido de ter respostas concretas, não para hoje, mas para ontem, é igualmente maior. No caso concreto do Ministério de Ciência e Tecnologia, olhando para Moçambique, um país que hoje está exposto, está cada vez mais aberto ao advento da ciência e tecnologia, pese embora este nosso país, e precisamos reconhecer isso, não seja uma grande promessa, não somos uma afirmação. Quando falamos de ciência e tecnologia, eu não esperaria que o Presidente da República saísse de lá completamente satisfeito a distribuir abraços e beijinhos e que fosse uma unanimidade. Porque se isso acontecesse, eu aí concordaria com o meu colega Rongwan. Estaríamos a ser muito mal governados. Portanto, o que eu vi ali foi um presidente inconformado, um presidente que diz: a minha visão é esta. Eu criei um ministério, aloquei quadros, recursos, o Estado está, inclusive, à espera de respostas. Nós queremos um Moçambique que comece cada vez mais a ganhar espaço, que comece a afirmar-se. Se nós olharmos até mesmo para um preceito constitucional que é a agricultura, onde nós dizemos que é a base do nosso desenvolvimento, a agricultura não se faz hoje de forma empírica. Até a qualidade dos solos pode e deve ser estudada para determinar que culturas são mais rentáveis para que regiões. Portanto, isto nós só vamos saber se houver trabalho. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que nós estamos a ser muito bem governados, sim. O Presidente da República, quando visita as instituições, ele tem que levar a nossa mensagem e trazer, acima de tudo, respostas. Pelo menos deve deixar lá que há desafios, que aqueles funcionários públicos, que aquele ministério deve responder para com a sociedade. Essa é a razão por que foi criado aquele ministério. Hoje nós temos um Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, o que é que nós ganhamos? Quais são os resultados palpáveis? Qual é o reto que foi acolhido por este Ministério e pelo seu staff? Portanto, é basicamente isto que eu espero. Obrigado, então. Vamos observar o segundo e último intervalo. Voltamos daqui a alguns instantes. Até já.
No Domingo Espetacular, uma reportagem exclusiva. O treinamento dos homens que enfrentam as missões militares mais difíceis do Brasil. Num cenário paradisíaco, eles vão ao limite da resistência humana. Descubra por que a maioria simplesmente pede para sair. Dá água para eles, bora. Bora, boa. Tá bom. Você vai conhecer ainda a jovem que está no meio de uma disputa entre pais biológicos e adotivos. A justiça decidiu que ela fica com uma das famílias, mas a outra não concorda. A menina vive escondida e escreveu uma carta ao juiz. Será que a vontade de uma adolescente pode definir essa batalha jurídica? Eu não matei ninguém, mas tem que ficar trancada. É no Domingo Espetacular. A Arca da Aliança representa a totalidade e o próprio Deus. Pela primeira vez em Moçambique, a chegada da Arca da Aliança. Vem aí o 4º recenseamento geral da população e habitação. De 1 a 15 de agosto, vamos todos contar Moçambique. É o momento certo para sabermos quantos somos, o número de habitantes, onde vivemos, no campo, na vila, na cidade, entre outros. Como somos, idade, sexo, grau parentesco, como vivemos, tipo de casa, material de construção. A definição de políticas públicas para o desenvolvimento do país está nas suas respostas. De 1 a 15 de agosto, vamos todos contar Moçambique. Aqui, vovó, deixa ele ajudar. Mas isto significa que vais ter mais roupa para lavar. Não, mãe. Como? É como se tivesse o poder de 10 mãos. Como é tão bom como ter 10 mãos para se livrar das nódoas difíceis como as de gordura. Como com o poder de 10 mãos. A Luísa está preocupada, pois precisa de enviar dinheiro, mas não sabe como fazer. Luísa, estás muito preocupada. O que é que se passa? Eu quero transferir dinheiro para minha mãe que está em Tete, mas tenho algumas dúvidas. De quê? Não sei como é que se transfere, se o dinheiro vai chegar lá. Calma, confia no M-Pesa. A tua mãe vai receber o dinheiro. Agora digite asterisco 150 cardinal. Escolhe opção 1, transferir o dinheiro. Agora digita o número da tua mãe. Tens que verificar se está correto. Digita o valor que também tens que ver se está correto. E agora o seu PIN que é secreto. Pronto, agora é só confirmar a transferência. Já está! Vixe? É fácil. E agora, vês o nome da pessoa para quem queres transferir antes da confirmação. Transferir dinheiro com a M-Pesa é fácil, rápido e seguro. M-Pesa facilita a tua vida. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a terceira e última parte do programa Resenha Semanal. Vamos agora olhar para esta nova versão do relatório sobre as dívidas ocultas que foi apresentada esta semana pela CROL, tudo em resultado de algumas críticas que foram levantadas ou feitas por outras consultoras envolvidas nos empréstimos escondidos a Proíndicos e a MAM. Queria primeiro convidar uma vez mais o Sr. Silvério Ruan. Dr. Ruan, como é que olha então para este segundo relatório, ou seja, esta segunda versão que vem como resposta às críticas que foram levantadas por estas consultoras que tiveram uma participação notável no processo todo ele e que até hoje entendem que o relatório da dívida de Moçambique ainda tem algumas incorreções? Bom, eu vou aí, mas não resisto a comentar algumas ideias que a ESTA referiu, quando não, o presidente vai para lá para deixar desafios, ou seja, já há uma cartilha previamente ensaiada, portanto, o que o presidente está a dizer não resulta
de observação, mas porque já tem que deixar desafio, achei interessante esta dica vindo de onde veio. Mas voltando à questão que levanta, que é a questão do relatório, eu penso que há uma coisa que ressalta-se, não é? Tanto na antiga como na nova versão, ressalta a ideia central de que o Estado moçambicano foi defraudado. Penso que isto é que, portanto, a primeira e a segunda versão estão todos a confirmar a mesma ideia de que efetivamente houve fraude, não é? A segunda questão que ressalta da primeira à segunda versão é que efetivamente existem instituições, existem entidades, existem pessoas que realmente são culpadas, que têm indícios suficientes para ser responsabilizados pela situação caótica a que levaram o nosso país. O terceiro aspecto que é preciso ressalvar é que, efetivamente, os preços, os custos que estavam a ser ditos não correspondem, efetivamente, àquilo que se gastou. Portanto, pareceu-me que esta nova versão veio ainda sublinhar aquilo que todos sabíamos, que o Estado foi defraudado, que realmente existem indícios suficientes para que as pessoas possam ser responsabilizadas, que existiu uma sobrefaturação em muitos casos. Portanto, estamos em sede de crime. Portanto, parece-me que são esses aspectos que tanto a primeira ou a segunda versão continuam a bater na mesma tecla. E é por causa disso que parece-me que esta versão, ainda com mais incisiva, e, portanto, mostra a necessidade urgente que a Procuradora da República, se ainda é Procuradora da República de Moçambique, tem de agir rapidamente, porque não podemos pagar por aquilo que os outros fizeram. Não pode o país continuar hipotecado por causa da fraude de alguns. Não podemos ter a crise econômica acentuar-se cada dia que passa por pessoas que já estão quase que identificadas neste relatório. Parece-me que hoje, mais do que nunca, há uma necessidade de se responsabilizar essas pessoas, há uma necessidade do Estado moçambicano ser ressarcido, há uma necessidade daqueles que se lucupletaram e enriqueceram-se à custa de todos, possam, de fato, indemnizar este Estado. Portanto, parece-me que são estes aspectos que se ressaltam ao olhar para esta segunda ou terceira versão a segunda versão. A segunda versão. Como é que olha então para esta segunda versão do relatório? Temos aqui a consultora Palomar a dizer que ainda continuam algumas incorreções, assim que é neste novo documento que foi apresentado, que, pelo que todos sabemos, é um documento que foi apresentado em resposta a algumas críticas feitas à Kroll. Okay. Antes vou pedir 30 segundos. Não sei se eu percebi bem ou se o meu colega de painel é que não me percebeu, mas ressaltou-me que ele fala aqui de uma cartilha previamente acordada. E eu penso que não, está errado. Exatamente o que eu quero dizer é que o Presidente da República tem vários mecanismos de governação. Um deles é a presidência aberta. Quando ele vai à população, ele ouve inquietações e toma nota. O que ele faz logo a seguir, ou quando pode, é interagir com os diferentes setores e ver se as perguntas que lhe foram colocadas têm resposta. É aí que lança-se o desafio. Quando o Presidente diz ao inspetor Gemis Taimo para sair e correr, quando o Presidente da República diz ao pessoal do Ministério da Saúde para ir ao terreno, é exatamente isso que ele está a querer dizer. Não mais. Não há aqui nada escondido. É que, senhores, saiam dos gabinetes, vão lá, porque há estas e aquelas. Aliás, o meu colega aqui disse, ele não chegou a elencar, mas fez referência a estarmos mal governados, porque tem inquietações. É obrigação do governo, tanto liderado pelo Presidente da República, responder a essas duas questões. Se isto é uma cartilha, não sei. Mas, quando ele o ouve, não é? Eu mesmo posso até pedir que me dê essas questões e canalizar. Se for questões relacionadas à saúde, à educação, o pessoal da saúde e da educação tem a obrigação de trazer respostas, porque o senhor é cidadão. Então, é neste sentido que eu digo que são desafios. Este é o meu raciocínio. Com relação ao relatório executivo da Kroll, eu penso que fica aqui a impressão que ou a Palomar não foi ouvida, portanto não houve contraditório,
e aquilo que foi dito por algumas das partes, ou que se supôs ser uma verdade absoluta, mereceu contestação ou esclarecimento por parte deste grupo de empresas, porque a Palomar aqui representa acho que 2 ou 3 empresas. E eu penso que é um exercício normal. Se nós estamos a fazer uma auditoria e queremos ter conclusões fiáveis ou constatações que nos podem levar a algum lugar, é necessário que as bases sejam realmente fiáveis. Portanto, se a Palomar não está confortável com a figura ou com as cores com que é pintada, não é? É de todo líquido, que ela canalize informação e prove. Portanto, não basta só dizer que eu não fiz isto ou não estou confortável com isto, é necessário que prove. Até mesmo para que este sumário executivo, que vai consubstanciar o relatório da CRO, seja o mais robusto possível. Robusto em termos de informação. Informação que pode ser consumida e provada. Obrigado a esta senhora Mushanga. Levanta a mesma questão também. Como é que olha então para esta nova versão do relatório da CRO? Bom, eu penso que o relatório, o básico, o fundamental, está lá. Efetivamente, o que a tal empresa Palomar tenta levantar, penso que são questões não muito relevantes. Segundo, porque é uma empresa que é criada por uma pessoa de características muito duvidosas. Ele é quem facilitou, era diretor no banco, depois sai, vai fundar a tal empresa. Ora, as tantas empresas estão dissolvidas. Pela informação que eu tenho, essa empresa já não existe fisicamente. Depois do escândalo que ele praticou, dissolveu a empresa. Portanto, não sei até que ponto deveríamos perder tempo em discutir o que a Palomar está a tentar trazer. Porque esta empresa até pode nos trazer faturas falsas aqui, tendo em conta a natureza da pessoa. Parece que o próprio fundador da empresa é um homem com muitas situações não muito verídicas. Pelo que eu penso que o fundamental é o que se disse. Uma coisa que eu vi ali é que parece que há 200 e tal milhões que não foram levantados, que já estavam autorizados. Mas penso que o Banco Russo melhor pode explicar do que será Palomar a comunicar-nos isso. Tendo em conta que o Banco Russo é um banco com existência legal e reconhecido e que pode ajudar a esclarecer algumas questões. Agora, a natureza, a forma como foi concebida esta auditoria, não facilitou que as pessoas percebessem que efetivamente a questão é séria. É a razão pela qual encontramos algumas pessoas até a destacarem-se, porque mandaram passear aqueles gajos da CROL, porque eles são mais moçambicanos que os outros. Quer dizer, mas acredito que agora, tendo em conta esta oportunidade que são dados para dizerem a verdade, que levem a verdade ao local onde é necessária. Quem precisa da verdade é a Procuradoria-Geral da República. Que nos digam onde é que colocaram os 500 milhões. Que nos digam onde é que compraram aqueles barcos mais caros do que os barcos que andam no mercado. E quem é esse que os mandou comprar nesse sítio onde os barcos são mais caros? Obrigado então, Sr. Mushanga. Sr. Guilichi? Sim. Eu estava a reparar para o comunicado de imprensa da Procuradoria-Geral da República e verifico 5 pontos que foram aqui revistos nesta nova versão do sumário executivo, que estão na secção 3.2.8 sobre a expansão do papel da empresa contratada e entidades relacionadas. Tem também um outro aspecto sobre a verificação dos bens, a Palomar e a Legacy Advisors Limited, as referências ao Código Comercial de Moçambique e as referências a Palomar, que, por aquilo que percebi, são elementos que não estão suficientemente bem esclarecidos no relatório ou que estão apresentados sem a devida clareza. Para além de que a própria Business Consultant Palomar faz referência a omissões. Agora, o que eu penso aqui é que estas imprecisões e omissões dos dados do relatório apresentado levam-nos provavelmente a termos que perceber que é importante e é fundamental que nós permitamos que a Procuradoria-Geral da República faça o seu trabalho sem riscos de interferência, porque
uma das razões que pode estar por detrás destas imprecisões ou destas falhas pode ser também resultante de trabalhos feitos às correrias, à pressa, etc. É daí que eu penso que, estando em curso os autos de instrução preparatória número 1/PGR/2015, conforme indicado no próprio comunicado de imprensa, eu investiria mais no argumento de que precisamos de permitir com que a PGR dê seguimento a este trabalho e que teremos oportunidade de analisar resultados mais globais. Obrigado. Só para finalizar, algumas notas para fechar, alguma nota final, Sr. António Mchanga, últimas recomendações, só para fechar, peço só em 30 segundos. Bom, eu penso que a sociedade nunca vai esperar pela Procuradoria, dar muito tempo à Procuradoria, porque esta Procuradoria já nos habituou a assuntos que morreram sem a devida explicação. Portanto, ser funcionário da Procuradoria significa ser o homem atento 24 horas por dia. Não podemos esperar mais. Tem que se começar a demonstrar com A mais B que há preocupação, as pessoas começarem a serem responsabilizadas. Está identificado aqui que 500 milhões que se disse comprar armamento, não comprou armamento nenhum. O ministro da Defesa já disse isso mais de 3 vezes. As pessoas que mentiram na comissão de inquérito da Assembleia da República e voltaram a mentir para a Kroll, têm que indicar onde é que deixaram o material de guerra. Porque senão estamos num país que a qualquer momento pode explodir porque há pessoas que esconderam o material de guerra fora do controle do Ministério da Defesa. Senhor Silvério Rungwani. Bom, eu penso que o relatório mostra exatamente aquilo que já sabíamos e esperava, que há fraude, efetivamente, que houve sobrefaturação, que há pessoas que devem ser responsabilizadas e que, sobretudo, a situação econômica dramática que nós vivemos resulta, em grande medida, destas dívidas ocultas e é por causa disso que é preciso serem responsabilizados. Agora, sobre os ministérios, de fato, eu acho que tem que ser feito esta... Agora, não acredito que, se calhar, a questão seria o doutor Jamis ou aquele... São pessoas. Obrigado, Sr. Silvério Rungwani. Sr. Guilherme, 20 segundos também, últimas recomendações. Obrigado. Eu continuo a insistir no argumento de que nós precisamos de acreditar nas nossas instituições, porque por mais que nós tenhamos todo tipo de pressa e a maior pressa do mundo, alguma entidade do Estado competente deve levar a cabo, deve se ocupar de atender aos assuntos de interesse público. Obrigado. Obrigado. Esta também, últimas recomendações. Bom, o que eu sempre disse, eu reafirmo agora. A Procuradoria da República está a fazer o seu trabalho e, mais do que ninguém, está a fazer com competência e conhece os seus limites, sabe o que deve fazer, como deve fazer. O que eu aconselho é que nós vamos esperar pelos resultados, mas não vamos esperar que estes resultados venham como nós queremos, mas que sejam resultados do que realmente aconteceu, sob o risco de termos várias versões deste relatório da Kroll. Porque se nós formos buscar aquilo que nós achamos que é a verdade, não é? Os visados, os citados, terão que responder. Em algum momento vão fazer de tudo para repor aquilo que é a veracidade dos fatos. Então, corremos de risco de chegar até a 10ª versão do relatório executivo. Portanto, todos aqueles que tiverem que ser ouvidos, que sejam ouvidos e o que for dito por eles, que conste lá tal como foi dito, porque eles depois têm a oportunidade de defender ou não o que foi dito. Obrigado, Esta. E nós, como programa Resenha Semanal, endereçamos, antes de mais, as mais sentidas condolências pelo desaparecimento físico do Sr. Pinto de Abreu, escritor, economista e antigo governador, vice-governador, assim que é, do Banco Central. Obrigado, caros colegas. Muito obrigado, caro amigo telespectador, por ter ficado desse lado e acompanhar o programa Resenha Semanal. Continuação de uma ótima noite dominical, boa semana de trabalho e até o próximo domingo, se Deus quiser.